Apocalipse capítulo de número 21. Mas volta um pouquinho aí, né, o Belânio, para nós vermos lá de trás, mais para trás, isso. Esses dois últimos capítulos, capítulo 21 e 22, é a conclusão do livro. Nós então estamos entrando hoje na conclusão. Nós vimos a introdução. A introdução foram os 3 primeiros capítulos. Nós passamos pelo desenvolvimento do capítulo 4 até o capítulo 20, que foi domingo à noite. E agora nós chegamos na conclusão, a conclusão do livro Apocalipse, capítulos 21 e 22. E o título dessa conclusão é, diga, o que está preparado? Glória a Deus. Nesses 2 capítulos nós vamos ver o que está preparado, já está preparado. A casa do Pai, o céu para os salvos e o lago de fogo e de enxofre para os condenados, eternamente, então viverem o resto da eternidade aí no seu estado de condenação e os salvos no seu estado de salvação. Tudo isso, amados, já está preparado. Amém? Deus não está preparando, nem vai preparar, já está tudo preparado. Capítulos então 21 e 22, né? Ele está dividido dessa seguinte maneira aqui, né? Lá em cima eu coloquei a conclusão, o que está preparado, capítulos 21 e 22. O capítulo 21, Jesus vai falar da casa do Pai. Como ele disse em João 14, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, eu vou preparar-vos um lugar. E depois que eu tiver ido e preparado um lugar, voltarei, é na volta, e tomar-vos-ei comigo, para que onde eu esteja, estejais também vós. Amém? A casa do Pai é a Nova Jerusalém. Diga, Nova Jerusalém. Que Paulo compara lá no livro na epístola aos Gálatas, na carta que ele escreveu aos Gálatas, ele fala de 2 Jerusalém, a Jerusalém da terra e a Jerusalém do céu. E diz que a nossa Jerusalém não é mais a Jerusalém da terra. A Jerusalém do povo de Deus não é mais a Jerusalém da terra, que está lá em Israel, lá disputando as coisas, que Donald Trump agora diz que quis anunciar que Jerusalém é a capital de Israel, querendo dar aquela honra religiosa para Israel. Aquele negócio com Israel, mas acabou. A antiga aliança passou, nós estamos agora na nova aliança. A antiga aliança era provisória, nós estamos agora na aliança eterna com Cristo Jesus. A Jerusalém, lá de Israel, era a capital da antiga aliança. A capital da nova aliança não é na terra. A capital da nova aliança é a Jerusalém celestial. Nós estamos peregrinando para Jerusalém celestial. Os salmos, nós oramos salmos aqui nessa noite. Era isso que o povo de Israel fazia no Antigo Testamento, quando eles peregrinavam para Jerusalém. Todos os caminhos para Jerusalém eram caminhos de subida, porque Jerusalém foi construída em cima de um monte, o Monte Sião. Então, de todo lugar de Israel que o povo vinha para Jerusalém, eles vinham numa rota de subida. E nessas subidas, que às vezes tinha até degraus para subir em determinados pontos, nessas subidas eles cantavam salmos, eles iam salmodiando nessas subidas. Por isso que existem salmos na Bíblia que são chamados de cânticos das subidas ou cânticos dos degraus. Eles subiam em direção a Jerusalém. Nós estamos subindo também, mas em direção à Nova Jerusalém. E o único caminho para subir à Nova Jerusalém é Jesus. Por isso ele diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E o que ele quis dizer com isso? Que esse caminho, esse jeito, essa maneira, a única maneira de ir para o céu é observando a palavra de Deus.
Jesus é a palavra de Deus. Jesus é o verbo de Deus. Por isso ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade. A verdade é a palavra de Deus. A verdade para a qual o Espírito Santo guia os filhos de Deus. Esse é o principal ministério do Espírito Santo, que Jesus descreveu em João 16:13, quando ele disse, o Espírito da verdade vos guiará a toda a verdade. E ele orou por nós ao Pai em João 17:17, dizendo, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A mesma verdade que ele diz em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é essa verdade, porque Jesus é a palavra de Deus, e só essa palavra de Deus é vida. Por isso Jesus disse em João 10:10, eu vim para que tenham vida, e tenham vida com abundância. Isso não é abundância de bens materiais, não, é abundância de graça, é a abundância da plenitude do Espírito Santo, é transbordar do Espírito Santo, é ser cheios de vida eterna. Jesus é a vida. Aleluia, amados. É assim que nós estamos então, nesse caminho, nessa verdade, nessa vida que é Cristo, subindo para a nova Jerusalém, a casa do Pai. É o que nós vamos ver hoje. E vamos ver no sábado, esse sábado nós vamos terminar então na nossa primeira reunião de março, né? Avançamos uma reunião aí no mês de março, para encerrarmos o Apocalipse. Sábado vamos encerrar o Apocalipse com o último capítulo, Apocalipse 22, a promessa final. A promessa final é a que Jesus repete 3 vezes no capítulo 22, ele disse, diga, venho sem demora. Essa é a promessa final de Jesus, a promessa de Jesus que ele repete 3 vezes em Apocalipse 22. Você crê em Jesus? Então você crê na sua promessa? Então você sabe que Jesus está vindo. O rei está voltando. Jesus está voltando. E 22:17 está escrito, o Espírito Santo e a noiva, a igreja, diz ao Senhor Jesus, vem. Vem, então diga, vem Senhor Jesus. Aleluia. Hoje então nós vamos ficar com o capítulo de número 21, que eu dei o título, repita, a casa do Pai. E o subtítulo, diga, Nova Jerusalém. Vamos ler então, já está com a sua Bíblia aí aberta, em Apocalipse capítulo de número 21. Vamos ler e ser alimentados nessa palavra nessa noite. Todos juntos. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas,
e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Aleluia! Maravilhoso!
Eu destaquei 2 versículos que nós vamos ver aqui no último slide de hoje. O versículo 21, aliás, versículo 27 aí do capítulo 21 e também depois o versículo de número 7, ok? Então, o versículo 27, que é o último, né? Nela nunca jamais, nela quer dizer na Nova Jerusalém, nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Leiam. Esses inscritos no livro da vida do Cordeiro correspondem, cada um deles é um vencedor. A palavra vencedor é repetida 7 vezes nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, nas mensagens às 7 igrejas. Cada uma delas termina dizendo: ao vencedor eu darei isso e aquilo. Ao vencedor eu darei isso e aquilo. Ao vencedor eu darei isso e aquilo. Quem é esse vencedor? Apocalipse 21, 7, que Deus diz ali, ó, o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Repitam. Aleluia. Este vencedor está descrito também pelo apóstolo Paulo em Romanos 8, como fazendo parte daquela turma que Paulo chama de somos mais que vencedores. Quem é esse vencedor que faz parte daqueles que são mais que vencedores? Como Paulo diz em Romanos capítulo 8. Esses vencedores, esses mais que vencedores, são, e somente estes que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Que nós já vimos em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, e capítulo 17, versículo 8. Que são os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. O livro da vida já está escrito. Existem pregadores que ficam pregando por aí, que Deus está escrevendo hoje, neste livro. Eles usam isso para fazer a questão do apelo. Já participaram de cultos onde há apelo, no reuniões onde há apelo no final para os pastores ou os pregadores que pregaram, dizer para as pessoas: se tem alguém aí hoje que quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, venha à frente. Isso é uma falsa doutrina. Nunca na história do cristianismo e nem na história no ministério dos profetas no Antigo Testamento, nem no ministério de Cristo no Novo Testamento, nem no ministério dos apóstolos e em nenhum lugar na Bíblia existe essa questão de, depois de uma pregação, o pregador fazer um apelo: levanta a mão ou vem aqui na frente quem quer aceitar Jesus. Essa é uma prática que só começou a acontecer no meio das igrejas evangélicas a partir do princípio do século passado, do século 20. Até o final do século 19 existiram 19 séculos de cristianismo sem ninguém fazer apelo. Apelo começou a ser feito aí no início do século 20, porque no início do século 20, as pessoas receberam uma doutrina errada, uma doutrina que, apesar de ser errada, está fazendo grande sucesso aí no mundo, que é
a famosa doutrina do livre-arbítrio. Livre-arbítrio é uma doutrina falsa. Ela não é uma doutrina cristã. Jesus Cristo nunca ensinou livre-arbítrio, não faz parte da doutrina dos apóstolos, não faz parte de nenhum livro do Novo Testamento e também nem do Antigo Testamento. O que nós temos lá no início do Antigo Testamento foi a criação do homem, Adão, e sua mulher, Eva, o primeiro casal, que foram representantes de toda a humanidade, protótipos para toda a humanidade, e que foram colocados no jardim do Éden para um teste para a humanidade. E no jardim do Éden, eles tinham diante deles duas árvores, além das árvores normais. As árvores normais eram as árvores para eles alimentarem o corpo, tá? As árvores que nós conhecemos, as árvores frutíferas, eles poderiam comer de todas as árvores frutíferas. Entre elas estava também a macieira, viu? Então eles podiam comer maçã. A maçã não era o fruto proibido, igual muita gente quis ensinar por aí. A maçã era da macieira, estava lá entre os frutos que o homem podia comer. Entre essas árvores, Deus plantou no jardim do Éden duas árvores emblemáticas, duas árvores simbólicas. Não pergunta como eram essas árvores, porque ninguém sabe, a não ser Adão e Eva que estiveram lá, né? E eles não tiraram nenhuma foto no WhatsApp, não mandaram nada para nós aí. Nós não sabemos como é que são essas árvores, nem como são esses frutos. Tá? Elas são emblemas, símbolos, uma simbologia. Uma árvore, o homem poderia comer dela e deveria comer dela. Era a árvore da vida. A árvore da vida representava o conhecimento de Deus. A árvore da vida representava a palavra de Deus, que fazia com que o homem fosse alimentado no corpo e na alma. As árvores naturais era para alimentar o corpo do homem, e a árvore da vida era para alimentar o homem espiritualmente, com a palavra de Deus, o conhecimento de Deus. E Deus plantou também uma árvore de prova, porque precisa ter um elemento de prova para o homem ser provado. Se não tiver um elemento de prova, você não é provado. E se você não for provado, você também não será aprovado diante de Deus. A Bíblia diz em 2 Timóteo 2,15: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Como alguém pode ser aprovado se não tiver uma prova para ele passar? Entenderam isso? Entenderam isso? Sem prova, como você vai ser aprovado se você não fez nenhuma prova? Você é aprovado se passar por uma prova. No jardim do Éden, Deus colocou a humanidade à prova. Agora, de uma prova você só pode sair de duas maneiras: ou você sai aprovado, ou você sai reprovado. A humanidade saiu reprovada daquela prova, porque comeu do fruto da árvore que não era para comer. A árvore estava lá como prova, mas não era para comer dela. A ordem de Deus é: dessa árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, indubitavelmente morrerás. Era para o homem comer somente das árvores naturais para o alimento do corpo, e da árvore da vida para o alimento espiritual. Porque o homem foi criado matéria e espírito, tá?
Matéria e espírito. A alma do homem é espiritual. Matéria, o corpo é material. O corpo precisa de alimento material, as árvores naturais. Mas a alma, o espírito, precisa de alimento espiritual. É a palavra de Deus. A palavra de Deus era a árvore da vida. A árvore da vida era Jesus. O Filho de Deus, Jesus, era a árvore da vida, lá no Éden. Jesus estava lá no Éden. Ele era a árvore da vida lá no Éden. Por isso em João 15 ele também se compara a uma árvore. Nós vamos entrar agora, né? Em quarta-feira que vem estaremos voltando a João. Vamos voltar já em João capítulo 15, onde Jesus começa dizendo: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Ok? A videira dá o quê? O que a videira dá? Vida. Jesus é a videira, né? A videira realmente dá uva, só usei o joguinho de palavras. Videira. Jesus é a vida. Jesus é a árvore da vida. Amém? Ele era a árvore da vida lá no Éden. Mas o homem e a mulher comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que é o conhecimento do bem e do mal? É o conhecimento, a revelia de Deus. É o conhecimento estranho a esse conhecimento aqui, que é o conhecimento da palavra de Deus. Que é o conhecimento de Deus, o conhecimento da revelação de Deus. É o conhecimento humano sem Deus. E assim como a palavra de Deus tem as suas doutrinas, as suas verdades, tá? Os seus conceitos, as ideias de Deus, os pensamentos de Deus, a árvore do conhecimento do mal representa os pensamentos dos homens, as ideias dos homens, as filosofias humanas, os pensamentos, o modo de pensar do homem. E fazendo a comparação entre os dois tipos de pensamentos, Deus falou lá através do profeta Isaías. Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9. Meus pensamentos não são os vossos, diz o Senhor, e nem os meus caminhos os vossos caminhos. Mas tanto quanto os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Os pensamentos de Deus estão aqui, na palavra de Deus. Os pensamentos do homem estão na árvore do conhecimento do bem e do mal. E esses pensamentos dos homens, como eu disse, têm muitas ideias, muitas doutrinas, doutrinas humanistas, doutrinas antropocêntricas, doutrinas em que não é Deus o centro, é o homem o centro. Na árvore da vida, a palavra de Deus, toda a doutrina bíblica é teocêntrica, é Deus quem está no centro e não o homem. Toda a doutrina bíblica é cristocêntrica, Cristo está no centro, não o homem. O homem é subserviente, o homem é sujeito a Deus, sujeito a Cristo Jesus. Por isso a Escritura diz: sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele vos exalte. É quando Ele vos exaltar lá para Nova Jerusalém. Os pensamentos de Deus estão aqui na palavra de Deus. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, por ter comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem começou, baseado nesse conhecimento do bem e do mal, criar as suas próprias doutrinas para eles viverem nessa terra sem dar satisfações nenhuma a Deus. Como se eles fossem donos de suas próprias vidas, como se eles fossem donos da sua própria existência. E daí vem a doutrina do livre-arbítrio, que eles definem como que cada um é livre para fazer o que quiser. Cada um é livre para escolher o que quiser. Isso é uma doutrina
da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não é uma doutrina da árvore da vida. Não é uma doutrina da palavra de Deus. E não adianta teólogos quererem trazer doutrinas da árvore do conhecimento do bem e do mal e defendê-las como se fossem doutrinas bíblicas, porque elas não são. O livre-arbítrio é uma doutrina humana, mundana, carnal, terrena e diabólica, porque o diabo é o pai da mentira. E uma das grandes mentiras que ele contou para os homens, e os homens caíram nessa mentira, é que eles são livres para fazer o que quiser. É que eles são livres para escolher o que quiser. O homem não é livre para fazer o que quiser. O homem não é livre para escolher o que ele quiser. O homem não foi criado nesse estado de liberdade. O homem foi criado no estado de sujeição, de subserviência ao seu Criador. Só quem é livre para fazer o que quiser e livre para escolher o que quiser é Deus e ninguém mais. Ficou bem claro, amados? Deus é o único ser livre. Na criação de Deus, nem anjos, nem homens, nem cosmos é livre. Tudo foi criado subserviente, sujeito ao Criador, criados em estado de sujeição, não em estado dessa falsa liberdade para fazer o que quiserem. Não, foram criados para cumprirem os propósitos do Criador, para cumprirem a palavra do Criador, para obedecerem às ordens do seu Criador. É assim, amados, que Deus criou o homem, dessa maneira. O pecado colocou o homem no reino da mentira, do império das trevas. Por isso João escreveu em 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno. Debaixo do poder do diabo, porque estão debaixo do poder da mentira, acreditando na mentira, que são livres para fazer o que quiser, que são livres para escolher o que quiserem. O homem não é livre, não. A liberdade bíblica que Jesus diz em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, não é liberdade para fazer o que quiser, não. É liberdade do pecado, é liberdade do império das trevas, é liberdade do estado de condenação, é ser livre do inferno e receber a imerecida graça da salvação. A nossa liberdade é a salvação, onde Deus nos livrou dos nossos próprios pecados, onde Deus nos livra da nossa própria culpa, onde Deus nos livra da nossa merecida condenação. Essa é a liberdade cristã. Mas essa salvação, mediante a qual fomos livres do pecado, fomos livres do império das trevas, como Paulo escreveu em Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha, nos tirou de um império, porque havia ali um imperador dominando sobre nós, e nos transportou para um reino, onde agora há um rei dominando sobre nós. Não somos nós quem dominamos, nós estamos debaixo de domínio. O homem está sempre debaixo de domínio. Se ele não estiver debaixo do domínio de Deus, ele está debaixo do domínio de Satanás. Nenhum homem domina a si próprio, nenhum homem manda em si próprio, nenhum homem governa sobre si próprio. Ele está sempre debaixo de um governante maior. Ou ele está debaixo do governo do diabo, que o aprisiona no império das trevas e da condenação, ou ele está debaixo do reino de Cristo Jesus, aonde Cristo Jesus é o seu dono, é o seu Senhor, é quem manda nele, e ele tem que obedecer Jesus. Portanto, onde que existe livre-arbítrio mesmo?
Fala para mim onde que existe. Isso não existe. Por isso a doutrina do livre-arbítrio é conhecida no meio teológico como pelagianismo. Pelagianismo porque quem inventou juntar essas duas palavras foi um padre católico, muito antes da Reforma Protestante, um padre católico chamado Padre Pelágio. Esse Padre Pelágio foi um teólogo católico que juntou essas duas palavras, livre-arbítrio. E ele criou a doutrina dizendo assim, olha o que ele disse, olha a heresia que esse padre disse. Deus nos criou sem pedir a nossa opinião, mas Deus não pode nos salvar sem pedir a nossa opinião. Viu a heresia? Porque nós temos livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio é o seguinte: quem quiser ser salvo, vai ser salvo. Quem não quiser ser salvo, não vai ser salvo. É o homem quem faz essa escolha, não é Deus. Deus não tem nada a ver com a salvação do homem. O homem é que faz essa escolha. Acreditando que isso é verdade, foi que surgiu no início do século XX, esse modismo de fazer um apelo. Quem quer aceitar Jesus? Porque depende de você querer, depende de você tomar a decisão, depende de você fazer a escolha. Paulo disse em Romanos capítulo 9, não depende de quem quer, e nem de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Jesus disse em João capítulo 15, não fostes vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, e esse fruto é o fruto do Espírito Santo, porque é fruto de santidade. Paulo escreveu em Efésios capítulo 1, versículo 4, Deus foi quem em Cristo nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. E esses que Deus escolheu antes de começar a criar o mundo, antes de chamar à existência a humanidade, são esses que Ele mesmo inscreveu no livro da vida do Cordeiro, e serão somente esses que habitarão a Nova Jerusalém. É obra de Deus, amados. Não é obra de homens, não é mérito de homens, não é escolha de homens, é escolha de Deus. Os verdadeiramente convertidos não são convertidos porque escolheram Deus. São convertidos porque Deus os escolheu. E Deus é quem foi lá onde eles estavam escravos do pecado, no império das trevas, e com o seu poder Ele os arrancou pela raiz, os libertou do império das trevas e os transportou para o reino do Filho do seu amor. Os libertou daquele império para não serem mais escravos daquele imperador maligno, mas nos transportou para o reino do Filho, para que agora sejamos escravos do Filho, sejamos servos do Filho, que apesar disso, é tão bom para conosco que diz, já não vos chamo servos, mas vos chamo amigos, com uma condição, vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Por isso, é que ele disse em Mateus capítulo 7, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus,
mas o que faz a vontade do Pai que está nos céus. E ele ainda acrescenta uma coisa muito séria, ele diz: muitos me dirão naquele dia. Sabe que dia? Dia do juízo final. Senhor, o que nós estamos fazendo aqui no juízo final? Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos muitos milagres. Essas três coisas podem representar um monte de outras coisas. Em teu nome cantamos, em teu nome pregamos, em teu nome ensinamos crianças, em teu nome fizemos retiros, em teu nome participamos de tal denominação, em teu nome fizemos isso e aquilo. E a resposta de Jesus é: e eu lhes direi explicitamente: apartai-vos de mim, obreiros da iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Porque tem muita gente fazendo muita coisa por aí em nome de Jesus, usando o nome de Jesus para fazer muitas coisas, mas não o obedece, não pratica a sua palavra. Por isso que são praticantes de iniquidade, obreiros de iniquidade, porque não praticam a palavra de Deus, praticam iniquidade. Não praticam a palavra, praticam iniquidade. E essa é uma palavra que nos põe então de alerta, porque estes que foram escolhidos de Deus para estarem inscritos no livro da vida do Cordeiro, foram inscritos para serem santos. E para serem santos, aí sim, eles têm que se santificar. Santificar as suas vidas. E santificar as suas vidas significa colocar as suas vidas em conformidade com a palavra de Deus. E são esses que o Senhor vai tirar da terra. Esses são aqueles que Deus vai tirar da terra, separa do mundo, para serem o seu povo de exclusiva propriedade na glória no céu. Esses serão os habitantes da Nova Jerusalém. E que lá no céu continuarão subservientes ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e aprenderão tudo quanto mais Deus tem ainda para nos revelar, e não quis revelar agora aqui na terra, porque Ele vai revelar durante toda a eternidade no céu. A Bíblia Sagrada é apenas o princípio de toda a revelação de Deus. A revelação de Deus, vamos ver lá na Nova Jerusalém, vamos ver na glória, onde agora nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia. Vamos agradecer ao Senhor porque Ele nos chamou para estarmos subservientes a Ele, para não fazermos nenhuma vontade nossa, mas a vontade dEle, para não fazer nenhum plano nosso, mas receber o plano dEle na nossa vida, nos sujeitar ao seu plano, ao seu projeto, à sua palavra, e ser santos como Ele é santo. Todo-Poderoso Deus, obrigado por essa noite, obrigado por essa palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações, para que nós sejamos mais que vencedores, para que nós sejamos este vencedor que vai herdar essas coisas, que vai herdar a Nova Jerusalém, e Tu serás nosso Deus, e nós seremos Teus filhos. Pai Celestial, obrigado pela copiosa redenção que nós temos em Cristo Jesus, Teu Filho amado. Nós Te louvamos, Senhor, porque Tu nos arrancaste pela raiz do império das trevas, das garras de Satanás, do estado de condenação,
e nos transportaste para o reino do teu Filho, o Filho do teu amor, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. E por isso podemos dizer nesta noite que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Jesus Cristo é o meu Senhor.